João capítulo 2. Primeira lição de João capítulo 2. Todos acharam? Eu vou ler a partir do versículo 3. O Felipe, abaixa um pouco o som. Esquisito. 1 João capítulo 2, a partir do 3. E nisso sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Nisso conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele, também deve andar. Amém? Amém? Pode fechar essa Bíblia, que agora a gente vai mais uma vez. Pai, eu venho a Ti em nome do Filho de Jesus. Pai, e mais uma vez, eu peço compaixão. Eu peço compaixão para meus irmãos. Senhor, eu peço que o Senhor fale na Tua palavra nessa tarde. E não permita que as limitações que são limitadas, Senhor, atrapalhem o Senhor de agir, atrapalhem o Senhor de fazer. Pai, faça de forma tão tremenda e tão grande, que nenhum homem possa vir a se gloriar de acontecer aqui essa tarde, Pai. Pai, que o Senhor seja glorificado, que só o Teu nome cresça, e que eles entendam que só Tu és o Senhor, Pai, essa tarde. Pai, ajude a minha vida, me coloco nas Tuas mãos e à Tua disposição, Pai. Faça do jeito que o Senhor quer, não do jeito que eu quero, Senhor. Eu oro em nome do Seu Filho Jesus Cristo. Amém. Pode sentar. Quando nós vamos dar esse tempo no congresso, a gente achou que seria mais proveitoso e melhor se nós não deixássemos o tema aberto assim, mas se nós limitassemos esse tema. Ou seja, se nós subdividíssemos em assuntos e distribuíssemos esses pregadores. E dentro dessa subdivisão do tema geral, eu fiquei com o tema obedecer. E desde que eu assumi a responsabilidade de pregar na universidade, eu tenho orado, buscado a Deus, jejuado, para que Deus me desse uma palavra para vocês. E quando Deus começou a me mostrar o que Ele queria falar aqui, por vários momentos eu temi em falar aquilo que Ele queria. Porque falar sobre obediência é um pouco duro. E eu sei que muitas das coisas que eu falar aqui vai irritar muitos casos. Talvez vocês não concordem com tudo que eu vou falar aqui. Talvez vocês saiam até com raiva de mim. Mas eu quero que vocês saibam que eu sempre tenho a mente a responsabilidade de estar aqui nesse ponto. Eu sei que tudo que eu falar aqui vai ser cobrado de mim. Então acontece. Nesse momento você não conversa, você não conversa. Você desliga o seu celular se possível, não vai comer água, a pregação vai ser grande, vai ser no máximo uns 40 minutos. Mas eu peço que você preste atenção no que vai ser dito aqui. Isso vai a minha mãe, meus pais estão ali, eles se preocupam menos com a caminho mais palavra. E quando Deus começou a mostrar, como eu dizia, eu temi um pouco. Mas eu prefiro agradar a Deus em relação aos homens. Glória a Deus na palavra. E eu outra coisa que eu queria dizer que você prestasse atenção. Porque se você não viu depois de se você permitir que o Espírito Santo trabalhe na sua vida, você vai sair daqui totalmente disso. Eu não estou falando isso como clichê de pregação, eu estou falando isso porque eu fiz isso no passado. Por isso que isso não se muda. Se vocês pararem para ler a Epístola de João, não sei se vocês já leram, vocês vão perceber que João, ele não
já começa a sua epístola falando do Evangelho já. Diferente de Paulo, que sempre se preocupou em colocar um destinatário aos romanos, aos coríntios, aos efésios. João não faz isso. João já começa falando simplesmente do Evangelho. Isso faz com que os teólogos digam que a epístola de João não tem um destinatário específico, porque realmente ela não tinha destinatário. Ela é uma epístola circular. Uma epístola que era para ser entregue em várias igrejas, em várias denominações que estavam sob o comando de João. Então eu entendo que os assuntos e os problemas que João tratou na sua primeira epístola não eram problemas que estavam sendo vistos por uma igreja específica, por uma denominação, mas eram problemas que estavam sendo vistos por toda a igreja, por todo o povo de Deus na época. E dentro do meu tempo, obedecer, e dentro do texto que nós escolhemos, eu retirei 2 problemas que João trata e que também são muito frequentes hoje em dia na igreja moderna. O primeiro está no versículo 3 do capítulo 2, que João diz: "Nisso sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos." Sabe, irmãos, sempre foi um grande problema dentro do povo de Deus, desde o Antigo Testamento, o fato de muitos judeus não conhecerem Deus. E constantemente Deus precisava levantar um profeta, levantar um homem de Deus para conclamar o povo a conhecer, a buscar, a voltar a adorar Ele. É interessante que o tempo vai passando e na época de João o problema não persiste, porque João trata sobre esse assunto. Que é interessante que o tempo passa mais ainda. E hoje, 2000 anos depois, a gente continua com o mesmo problema. Hoje o problema que a igreja moderna enfrenta é que muitos daqueles que se dizem cristãos não conhecem a Deus. E eu não preciso ser nenhum profeta para saber que aqui essa tarde, vários de vocês que estão me ouvindo, escutando a palavra, também não conhecem a Deus. E eu sei que você está pensando, você está pensando, não, esse jovem não está falando de mim, porque eu nasci na igreja. Eu, desde pequeno na igreja, eu participei das crianças da igreja, eu participei dos jovens, dos adolescentes da igreja, eu participo da mocidade agora, eu toco na banda, eu participo de tudo na igreja, eu venho nos cultos da semana, eu venho nas escolas dominicais, eu venho nas vigílias, eu conheço a Deus. Mas infelizmente, o fato de você frequentar uma igreja e até se participar de dela, não significa que você conhece a Deus. Pode significar que você é religioso, mas não tem conhecimento a Deus. E para mostrar isso nas Escrituras, eu queria que você abrisse no primeiro livro de Samuel. A partir do capítulo 3. Todos acharam? Quem não achou de Davi? Amém. Não esperava, né? 1 Samuel 3. Eu vou ler do versículo 1 até o versículo 7. Assim diz a palavra do Senhor. E o jovem Samuel serviu o Senhor perante ele. E a palavra do Senhor era de muito valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. E sucedeu, naqueles dias, que estando ele deitado no seu lugar, que seus olhos começavam já a escurecer, que não podiam ver, e também Samuel, já deitado antes da lâmpada de Deus, se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus. E o Senhor chamou Samuel e disse ele: "Eis-me aqui." E correu a ele e disse: "Eis-me aqui, por que me chamaste?" Mas ele disse: Não te chamei eu, torna a deitar-te." E foi e se deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez Samuel. E Samuel se levantou e foi a ele e disse: "Eis-me aqui, por que me chamaste?" Mas ele disse: "Não te chamei, meu filho meu, torna a deitar-te." Porém Samuel não conhecia a Deus, não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. Eu vou ler o versículo 7 de novo, só a primeira parte. Porém Samuel ainda não conhecia
que todos vocês conhecem a história de Samuel. Samuel era filho de Ana. E Ana era uma mulher estéril. E por causa disso, por várias vezes Ana ia à casa de Deus e clamava, chorava a Deus pedindo um filho. Até que um dia Ana decide colocar um propósito no seu coração. Ela vai a Deus e fala assim: quando me dá um filho, eu prometo que vou entregar esse meu filho para a casa de Deus, e ele ainda é pequeno. Depois que se mamar, ele já vai para a casa de Deus. E Deus honra esse propósito com Ana, e Ana também honra o propósito que Deus dá ao filho, e Ana entrega o filho a Deus. Então a pessoa que nós estamos lendo aqui não é alguém que frequenta a igreja, é alguém que morava na igreja, é alguém que vai estar o dia todo adorando, aprendendo de Deus, 24 horas por dia, 7 dias na semana. Samuel estava na casa de Deus. Mas quando eu comecei a ler esse texto a primeira vez, e eu cheguei nesse versículo 7, eu me assustei. Porque aquela pessoa passava o dia todo na casa de Deus, quando o Senhor fala com ela não conhece. E chegava e me disse: Samuel não conhecia a Deus. E para você estar perguntando, como é que pode alguém morar na casa de Deus e não conhecer a Deus? Vamos presta atenção aqui. Tem muitas coisas, tem duas coisas que são completamente diferentes, mas o povo costuma confundir muito. Uma coisa é você saber informações sobre alguém, e outra coisa completamente diferente é você conhecer alguém. Por exemplo, eu posso saber muitas informações sobre a Júlia. Eu posso saber a história dela, posso saber os conflitos que ela teve durante a sua carreira, eu posso saber até coisas pessoais, como o tamanho do sapato dela, a comida preferida dela, mas eu não conheço a Júlia. E provavelmente, se eu a conhecesse, eu descobriria que muitas das coisas que eu penso sobre ela estão erradas. Da mesma forma, você pode saber muitas coisas sobre Deus, muitas coisas sobre Cristo. Você pode saber a história dele, pode saber as parábolas dele, os milagres dele, pode saber com quem ele andou, mas isso não significa que você o conhece. E provavelmente, quando você o conhecer, você vai descobrir que muitas das coisas que você pensa sobre ele estão erradas. Infelizmente, muitos dentro da casa de Deus estão buscando. Estão na igreja, adoram a Deus, servem a Deus, mas não conhecem a Deus. Isso porque quando a Bíblia fala de conhecer, ela fala de intimidade. Para você ter noção, às vezes a palavra conhecer na Bíblia é utilizada até para definir um relacionamento sexual entre homem e mulher. E no livro de Gênesis, a Bíblia diz: então conheceu Adão, sua mulher, e ela concebeu Caim. E quando João, no livro de Samuel, eles falam sobre conhecer, eles estão usando exatamente esse sentido, não o sentido sexual, mas o sentido de intimidade, o sentido de estar com Deus, de andar com Deus. Conhecer a Deus, meus irmãos, é muito mais que saber informações sobre Ele, mas é pensar como Ele pensa, falar como Ele fala, agir como Ele age. Isso não é conhecer a Deus. Agora eu pergunto, baseado nesse sentido de conhecer isso que foi falado, seja sincero, não precisa responder, mas só pensa nisso. Você conhece Deus? Tá, vou te ajudar um pouquinho. Qual foi a última vez que alguém te ligou pedindo oração porque sabia que você tinha intimidade com Deus? Qual foi a última vez que alguém veio com você para a Bíblia perguntando a interpretação de algum versículo porque sabia que você tinha intimidade com Deus? Qual foi a última vez que você se ajoelhou para orar e quando Deus percebeu que você tinha passado umas 3 horas e você estava falando com Deus? Tá, vamos dar a pergunta. Alguma vez isso já aconteceu com você? Uma vez? Sabe, irmãos, porque talvez seja por causa dessa falta de intimidade que nós temos com Deus, que nós temos tanta dificuldade de falar de Deus com nossos amigos lá fora. Tanta dificuldade de pregar dentro do nosso trabalho, dentro da nossa faculdade, dentro da nossa escola. Talvez seja por causa dessa falta de intimidade com Deus, que quando a gente se ajoelha para orar, a gente passa por 5 minutos. Talvez seja por causa dessa falta de intimidade com Deus, que você ora buscando a Deus uma resposta, e até agora ela não veio. Mas não é porque Deus não respondeu, mas é porque você, assim como Samuel, não conhece a voz de Deus.
Sabe, quando Jó, no fim do seu livro, ele diz: Senhor, antes eu te conhecia e ouvi falar, mas agora os meus olhos te veem. Aleluia! Glória a Deus! E eu fico pensando, quantas pessoas não estão como Jó? Estão na igreja, estão, mas estão porque ouviram falar de Deus que cura, ouviram falar de Deus que salva, ouviram falar de Deus que transforma, mas elas não conhecem esse Deus. E, meu irmão, Deus não quer que você saia por aí falando das coisas que você ouviu falar. Deus quer que você saia por aí falando e testemunhando das coisas que você viveu, das coisas que Ele mesmo falou com você, das coisas que Ele compartilhou com você. Isso. E se você ficou com dúvida na hora que eu fiz a pergunta, vamos ajudar a responder. Porque Ele diz: e nisso sabemos que conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Você obedece a Deus? Você lê constantemente buscando saber qual é a vontade de Deus para a sua vida, para obedecê-lo. Você é submisso a Ele? Porque se não for, não vem falar para mim que você não conhece. Porque não conhece. Porque quer saber se uma pessoa conhece a Deus? Observe ela. Olha como é que ela fala. Olha o jeito que ela se veste. Olha os lugares que onde ela vai. Porque isso demonstra se uma pessoa conhece a Deus ou não. O outro tema, o outro assunto que eu queria tratar é justamente o tema do nosso congresso, que é o versículo 6, que diz: aquele que diz estar nele também deve andar com ele. E aqui começa a interessante. O jeito como o João trabalha com as palavras me faz entender, mas me faz entender que ele está falando para um tipo de pessoa que dizia estar em Cristo, mas não estava, não agia como ele. Se dizia cristão, mas não agia com conformidade com o cristianismo. Pensava que estava salvo, se dizia salvo, mas estava completamente enganado quanto a isso. E por que parece, esse também é um dos maiores, se não for o maior problema da igreja de hoje. Pessoas que se dizem estar em Cristo, mas não agem como ele agiu. Sabe, quando eu estava vendo o programa Pedro Bial, há um tempo atrás, e ele dizia que nos últimos anos o número de evangélicos no país dobrou. E ele dizia ainda mais, dizia que a tendência é que nos últimos 5 anos, se não me engano, o número de evangélicos triplicaria. Eu fiquei pensando, acho que tem alguma coisa errada aqui. Porque o número de evangélicos aumentou, mas sabe o que também aumentou? O número de divórcios. O número de evangélicos aumentou, mas o que também aumentou é o número de pessoas com depressão. O número de evangélicos aumentou, mas a criminalidade também, a violência também. E tem alguma coisa errada nisso, porque se o evangelho está crescendo, se as pessoas estão se convertendo, essas coisas deveriam abaixar, diminuir, não aumentar. O que me faz entender, deixa eu botar aqui, faz entender é que muitas pessoas que estão se dizendo evangélicas hoje não são verdadeiramente. E eu faço desafio assim. Durante um dia eu Instagram utilizado para bater nas portas na rua. Você vai descobrir que existe uma dificuldade de se evangelizar hoje. E a dificuldade é que todo mundo acredita que é salvo. Todo mundo é cristão. Você vai ver que você vai bater em porta de casa, as pessoas vão olhar e falar assim: que bom que você está crendo. Que bom que você veio aqui evangelizar. Mas, não, eu já sou crente, eu já aceitei a Jesus Cristo. Você pergunta: não, mas como foi isso? Você veio aqui? Não veio aqui não, mas há uns 8 anos atrás eu estava num culto e o pastor estava pregando e no final ele fez um apelo e eu levantei a minha mão e aceitei Jesus Cristo. E a partir daquele dia eu sou crente, eu sou salvo.
E se você pegarmos o modelo de cristianismo da modernidade, é exatamente isso. Pessoas que se parecem com o mundo, que andam com o mundo, que agem com o mundo, que escutam as mesmas coisas que o mundo escuta, que faz as mesmas coisas que o mundo faz, mas que, aleluia, são salvos. Por quê? Porque um dia um pastor deveria ler mais a Bíblia, falou o que eu quero dizer. Sabe, irmão? Se sincero, você realmente acredita que isso é ser cristão? Você realmente acha que foi para isso que Jesus Cristo veio aqui nessa terra? Esse é o modelo que ele tentou implantar. Irmão, você realmente está confiando a sua eternidade na sinceridade do seu coração ao fazer uma oração? Porque se você está, tem um ensino para você. Jeremias diz: enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas. Quem o conhecerá? Se você está confiando a sua salvação, na sinceridade do seu coração, a fazer uma oração, quem garante que seu coração não está enganado? Quem garante que você não está errado? Quem garante que você não está indo a passos largos do inferno? Eu quero ler um texto com vocês, Tiago. Livro de Tiago. Capítulo 2, versículo 19 e 20. Todos acharam? Amém? Diz assim a palavra do Senhor: tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem obras é morta? Já parece estar tratando um problema que é semelhante ao problema que nós vivemos hoje, que nós estamos falando aqui hoje. Pessoas que se diziam cristãs, e a única evidência que tinham disso era que um dia levantaram a mão e aceitaram Jesus Cristo. E ele olha para aquelas pessoas e diz: você não acredita que Jesus Cristo ressuscitou? Não, você não. Provavelmente ele fala passar a cabeça. Ele diz: que bom. Mas tem um detalhe: os demônios também acreditam. E diferentemente de vocês, eles estremecem. Mas é verdade. E no versículo seguinte ele diz: a fé sem obras é morta. Tiago está dizendo que a sua profissão de fé em Jesus Cristo não vale nada se ela não for seguida de uma Bíblia de obediência. Irmãos, eu não quero que você me entenda mal. Eu sei que a salvação vem pela fé. Eu sei que uma pessoa é salva porque acredita em Jesus Cristo. E nada que ela faça pode salvar ela, somente a graça de Deus. Mas o que eu estou dizendo é que se você realmente acreditou em Jesus Cristo, se a sua fé é verdadeira, se a sua fé é genuína, isso vai refletir nas suas atitudes. Porque aquele que acredita verdadeiramente em Cristo é transformado por Ele. Não consegue permanecer do mesmo jeito. Não consegue ficar do mesmo jeito. E eu não estou falando de transformação superficial, não. Eu não estou falando de vir aqui, pular aqui no culto, ou ir lá no Facebook e colocar versículos, filhos. Eu estou falando de uma transformação de corpo, alma e mente. Uma transformação completa. E qualquer um que diz que está em Cristo, mas não teve essa transformação na vida, ou está mentindo, ou está completamente enganado. Tem um exemplo, uma ilustração que eu já vi alguns pastores usando, inclusive o pastor nosso igreja, o pastor Luiz já usou também, que é a seguinte: imagine que essa tarde comece o culto e eu não apareça aqui. E na hora da palavra o pastor tem que se virar, fazer alguma coisa, dar uma palavra, então chamar o louvor. E no final do dia, já lá para 6, 7 horas, eu cheguei aqui, sabe? Sente ali no último banco. E você mesmo vem conversar comigo.
chega para mim e fala: irmão, você não vai pregar hoje? Eu falo: ia. E por que você não apareceu? Eu falo: você não vai acreditar que aconteceu. Eu estava subindo ali na Ponte Alta Sul, estava subindo a pé ali para vir para cá para pregar, né? E de repente um caminhão cegonha a 120 km por hora perdeu o controle, bateu de frente comigo e eu acabei chegando atrasado aqui. O que você me diria? Fala a verdade. Eu sei que você me diria. Você provavelmente ia olhando para as pessoas e falar: nossa, que livramento Deus te deu. Mas depois você ia sair falando para todo mundo que eu sou a pessoa mais mentirosa dessa terra. E você ia falar com razão, eu não ia te condenar por isso. Porque você ia olhar para mim e ia ver que eu não tenho nenhum osso quebrado, ia ver que eu não tenho nenhum ferimento, ia ver que eu não tenho nenhum arranhão sequer. E o caminhão é muito pesado. Ninguém bate de frente do caminhão e permanece do mesmo jeito. Da mesma forma, se você chegar para mim e me disser que eu me encontro com Cristo e olhar na sua vida e não ver mudança alguma, eu posso até concordar com você, não. Mas depois eu vou sair por ele dizendo que você é a pessoa mais mentirosa dessa terra. E eu vou dizer com razão, porque o amor de Deus tem uma carga muito pesada. E ninguém que tem um encontro com esse amor permanece do mesmo jeito. Permanece. Sabe, irmão? E se você está na igreja por vários anos e não teve essa transformação na sua vida, eu ficaria preocupado. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus no livro de Filipenses, capítulo 1, versículo 6 diz: aquele que começou a boa obra aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Paulo está falando: quando Deus começa a trabalhar na vida de alguém, ele continua trabalhando. Ele não para no meio do caminho, não. Então, a evidência que uma pessoa se arrependeu dos seus pecados quando ela aceitou a Jesus Cristo é que ela continua se arrependendo hoje. A evidência que ela foi purificada quando ela aceitou Jesus Cristo é que ela continua sendo purificada hoje. A evidência que ela foi transformada é que ela continua sendo transformada hoje. E o que me preocupa, irmãos, é que eu olho para a vida de muitos jovens e não vejo essa transformação, não vejo essa mudança. Sabe o que significa, irmãos? De duas uma. Ou a palavra de Deus está mentindo, Deus parou a obra no meio do caminho, ou Deus nunca começou a trabalhar na vida de muitas pessoas na igreja. A boa obra de Deus nunca foi começada. Eu já continuo falando sobre o assunto, eu queria abrir outro texto. Tiago capítulo 1. Jesus é bom. Glória a Deus. Aleluia. Capítulo 1, versículo 22 e 23. A palavra de Deus diz: sejam cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho seu curso natural. 24. Porque se contempla a si mesmo e foi-se, e logo esqueceu como é. Irmão, eu queria que você pensasse um instante comigo sobre quantos cultos durante toda a sua vida na igreja você já frequentou. Desde que você se converteu, quantos cultos você já veio? Escola dominical, consagração, vigílias, curso da semana. Quantas palavras você já ouviu na igreja? Agora pensa comigo mais um pouquinho. Como seria a sua vida se você realmente tivesse obedecido tudo aquilo que você escutou? Será que seria diferente? Sabe, irmãos, porque no reino de Deus não importa muito quantos cultos você veio, não importa muito o quanto você sabe da palavra, mas o que realmente importa é o quanto você obedece, né? O quanto você está cumprindo. E o grande problema que a gente vive na atualidade é que na casa de Deus tem muitos admiradores da palavra, mas poucos cumpridores. As pessoas vêm para a igreja, sentam e escutam a palavra e saem dizendo: nossa, que palavra abençoada, que palavra transformadora, que palavra tremenda. Mas saem do mesmo jeito que não
obediência e submissão à palavra de Deus. Irmão, no dia que você parar de ficar admirando a palavra de Deus e começar a obedecer, eu te garanto que a sua vida vai mudar. E eu falo isso com experiência própria, porque ela mudou a minha vida. Porque por muito tempo eu fui somente um ouvinte, mas não era toda a palavra. Eu vinha para essa igreja aqui, você estava ali naquela banda, naquele banco ali da banda, tocava meu trompete, meu sax, e ia embora, ouvia a palavra e ia embora. Todo dia, todo domingo era assim, sentava, ouvia a palavra e ia embora. Sentava, tocava, ouvia a palavra e ia embora. E muitas vezes eu gostava da palavra, eu escutava a palavra. Principalmente as palavras do Lutero, eu sempre gostei muito. Eu ficava, nossa, que palavra abençoada, que palavra tremenda. Mas aquilo não era importante para mim. Eu não meditava sobre aquilo. Eu não pensava sobre aquilo, eu não obedecia, para mim tanto faz. Mas um dia, aleluia, um dia Deus mudou, um dia Deus abriu meus olhos e mostrou que ser cristão é muito mais do que vir na igreja, é muito mais do que tocar no plano, é muito mais do que se parecer com as outras pessoas da igreja, é muito mais do que carregar uma Bíblia debaixo do braço. Mas ser cristão é andar como Cristo andou, é se parecer com o que é palavra, é agir como Ele. Isso sim é ser cristão, isso sim é ser transformado. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Pai. Eu não sei o que você veio buscar aqui. Talvez você tenha vindo aqui querendo escutar um jeito rápido, um jeito prático de ser cristão. Talvez você tenha vindo aqui buscando uma maneira mais fácil, uma unção nova, uma unção diferente. Se você veio buscando isso aqui, eu tenho uma má notícia para você. Você não vai escutar sobre isso aqui. Porque o Evangelho não é novo. O Evangelho é esse aqui, irmãos. Não existe jeito fácil, jeito prático de se chegar a Deus. Não existe jeito rápido de chegar até o céu. Não existe 5 maneiras, 3 passos de ser crente, 5 maneiras de ir para o céu. Isso não existe, irmão. Se alguém falou isso para você, você está mentindo. Mas o que existe é uma vida de abrir mão, uma vida de renúncia, uma vida de se submeter à vontade de Deus. É isso que vai salvar a sua vida. E é isso que eu estou falando. Eu sei que você já escutou pregações como a minha aqui. Eu sei que você já foi em outras igrejas, já escutou pessoas falando exatamente a mesma coisa. Porque é isso que salva. Eu não vou falar outra coisa, irmãos. E quer saber de outra notícia? Glória a Deus. Muitas das coisas, muitas das respostas que você veio buscar de Deus aqui nesse congresso, você não vai obter aqui. Mas sabe quando você vai obter? Quando você chegar na sua casa, entrar no seu quarto, fechar a porta, pegar esse livro aqui, ó, e começar a meditar nele. Começar a buscar Deus nele. Porque aqui está a resposta para todas as nossas dúvidas. Né? Quer aprender a identidade de Deus aqui, ó? Quer aprender a ser um grande homem de Deus, a pregar, a gente está aqui, irmão. Quer aprender como você deve se vestir? Quer aprender com quem você deve casar? Quer aprender como você deve se relacionar com as outras pessoas? E sabe por quê que a geração de hoje não tem trago nenhum impacto na sociedade? Porque o cristianismo, da maioria das pessoas que estão hoje na igreja, está mais baseado em letras de música e frases de Facebook do que nas escrituras. Por isso que não há transformação. Por isso que não há mudança. Falta a palavra. E sem a palavra, não dá. Sem a palavra, vai continuar do mesmo jeito. Não vou falar que vai melhorar, nem vai piorar. Vai continuar do mesmo jeito. E eu sei que eu estou sendo um pouco duro com vocês, mas é o que eu quero que vocês compreendam a seriedade do que eu estou falando. Eu não estou aqui brincando. Eu não estou aqui falando de alguma coisa que eu ouvi outra pessoa falar. Mas eu estou falando daquilo que o próprio Deus me ensinou. E o próprio Deus incomodou o meu coração para falar aqui essa noite. Infelizmente, eu sei que por mais que eu me esforce aqui, por mais que eu dê o melhor de mim, por mais que eu tenha orado e jejuar toda essa semana, muitos de vocês que estão escutando, quando saírem daqui, vai simplesmente esquecer o que eu disse. Vai simplesmente esquecer o que foi falado aqui. Mas eu oro, irmão, para que pelo menos
menos uma pessoa que está aqui, ao chegar em casa, se sinta incomodado. Ao chegar em casa, começa a pensar, você não vai escutar a palavra sobre a igreja, começa a pensar sobre ela, medita nela. O que você acha de João que o salmista está falando quando falou, medita na palavra de dia e de noite? Irmão, quando chegar na sua casa da palavra de Deus, começa a pensar sobre a sua vida espiritual. Para de pensar na faculdade, para de pensar no seu namorado, no seu pretendente lá. Começa a pensar sobre Deus um pouquinho. Começa a ver, a se perguntar, Senhor, como será que o Senhor está me vendo aqui? Será que eu estou agindo certo? Será que eu estou certo? Será que eu estou no caminho certo? Será que eu estou andando realmente no caminho estreito? Será que as promessas e as palavras de Deus estão se cumprindo na minha vida? Se pelo menos uma pessoa aqui sair daqui e começar a meditar na sua vida, começar a pensar mesmo, a olhar para a palavra e buscar a palavra, essa tarde terá a vida dele. Sabe? Se você, durante essa mensagem mesmo, já começou a pensar sobre a sua vida e viu que muitas das coisas que você faz não agradam a Deus, que muitas das coisas que você ama, Deus odeia, que você teve por muito tempo na igreja, mas isso até agora você continua do mesmo jeito, não teve transformação, não teve mudança nenhuma, que você esse tempo todo foi indiferente à palavra de Deus, foi só mais um fariseu, mais um religioso, que vem à casa de Deus e sai do mesmo jeito. Se você está aqui nessa tarde aqui, desse jeito, eu quero te falar que ainda tem esperança para você. Sabe, irmãos? Eu não vim aqui para bater o martelo final, para falar que você está condenado, para falar que você já está no inferno, mas eu vim aqui como um vaso de Deus, te falar que Deus tem uma vida nova para você. E não importa o que você fez, não importa o quão longe você foi, quais pecados você cometeu, Deus te ama demais para se importar com isso. Jesus Cristo já morreu. Não importa quão vermelho sejam os seus pecados, como diz a Bíblia, Deus te fará mais branco do que a neve. Sabe, mas talvez quando eu estou falando aqui, você está falando, não, eu não tenho força. Eu estou escutando o que você está falando aqui, eu por várias vezes já tomei essa decisão no meu coração, mas eu sempre caio. Como eu tento, mas eu caio. Sabe, irmãos, eu não estou pregando aqui que vocês devem ser perfeitos, porque eu sei que vocês não conseguem ser perfeitos. E Deus também sabe que você não consegue ser perfeito. Mas o que Ele busca de você é um esforço. O que Ele busca de você é uma decisão. Uma decisão de segui-lo, independente do que vai acontecer. Uma decisão de estar com Ele, independente das circunstâncias. Sabe, tem um exemplo de um pastor que eu gosto muito, o Washington dele. Ele disse que quando ele era pequeno, ele morava numa fazenda, e o pai dele sempre ia pegar leite das vacas de mercedinha e ia com o pai dele. E o pai dele pegava uns litros de leite pesados, né? E ia andando assim para levar lá para casa, Aí, e ele, pequeno, olhava para o pai dele e achava aquilo muito legal. E ele também pegava os litros de leite e ia tentando andar exatamente seguindo as pegadas do pai dele. Sabe, irmão? E por ele ser fraco, por ele ser ainda novo, por várias vezes ele cair, às vezes até derramar o leite. E qualquer um que estivesse ali de fora, via assim, nossa, aquele menino ali, ele até está tentando, mas ele não consegue. Ele é fraco demais para servir o pai dele. Ele é pequeno demais para servir o pai dele. Mas essa pessoa que diz isso também tinha que concordar que ele estava se esforçando mais para ser igual ao pai dele. Que ele estava tentando pisar exatamente na mesma pegada, nos mesmos passos. Ele estava fazendo de tudo que ele conseguia, tudo que ele podia fazer, ele estava fazendo para estar nos passos do pai dele. E é isso que Deus quer de você.
Eu sei que você não vai ser perfeito, mas Deus quer que você se esforce para andar exatamente nos passos do seu Pai. Sabe por quê, irmãos? Porque um dia isso foi. Porque um dia, acredito que todos aqui entregaram a vida a Jesus Cristo. E Ele não é um Deus negligente. Ele não vai simplesmente te deixar tudo. E hoje, Ele requer aquilo que você um dia prometeu para Ele. Um dia aquilo que você apresentou diante dele. Você prometeu que ia buscar. Quantas vezes você já cantou aqui? Hoje mesmo. Te louvarei, não importa as circunstâncias. Deus está requerendo isso de você. Fique de pé. Glória a Deus! É santo, Deus! Fala com a igreja mesmo. Coloque no seu coração. Esse é fale com Deus nesse momento. Eu não vou falar aqui o que você deve falar para Deus também. Você sabe o que você deve falar para Deus. Amém. Aquilo que o Senhor pediu, eu falei isso. Pai, eu peço que o Senhor age nas corações deles. E no meu também. Senhor, eu sei que o Senhor não busca uma perfeição do filho perfeito, mas o Senhor busca um esforço. Pai, eu acredito que todos esses que estão aqui na minha frente estão buscando isso, se esforçando para isso. Então eu peço, Pai, que o Teu Espírito, nesse momento, comece a agir na vida deles, comece a agir no coração. Pai, eu sou tão pequeno, tão limitado, eu não posso fazer isso. Pai, por mais que eu me esforce aqui, por mais que eu tenha